Vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Assim como o povo disseram não para Deus e não para o profeta, de forma dura, como está escrito em 44 de Jeremias, e versículo 16, quanto às palavras que tu falaram em nome do Senhor, nós não vamos te obedecer, Jeremias. Aí, Jeremias, em outras palavras, diz, tudo bem, tem problema. Eu disse em outra reflexão que quem perde é quem se endurece. Eu não sei como uma pessoa quer uma boa resposta com uma mal resposta. Como? Como é que você quer uma boa resposta você dando uma mal resposta? Educação se compromete com educação. Você olhe a geração de hoje, as oportunidades que eles têm de ser educado com pessoas novas, com jovem e jovem com adultos, mas quando se fala a respeito de adultos, eles falam de forma, no sotaque, de forma desconsiderando e até mesmo faltando com a educação. Então, educação não é a teoria. A teoria é o conhecimento. A educação é botar-se em prática. O que é que eu quero dizer com isso? Você escolhe. O povo deram resposta dura a Jeremias. Deus diz, muito bem, da forma que vocês vier, eu vou. E vamos ver quem que se arrebenta. Se é eu ou se é vocês. Porque Deus não muda. Da forma que o povo agir, Deus age também. Apesar que nós estamos meditando sobre isso, sobre sofrer por amor, mas sofrer com os pés firmes, com a mente direcionada. É mesmo que dizer assim, olha Jeremias, nem adianta insistir. É a mesma coisa de hoje. Olha a rebelião que está por toda a terra. Deus está operando de forma clara, mas ainda tem pessoas que insistem, pregnado, insistem no caminho do erro. Mas para tudo Deus tem resposta no tempo certo. Assim como Deus deu uma resposta para eles, ou significa dizer um juízo divino que desceu sobre Judá, de não ficar nenhum vivo. Se isso não for castigo, o que é? Para você que diz que Deus não castiga desobediente, se isso não for castigo, o que é? Vaso de pau, vaso de pedra. Se isso não for castigo, uma sentença de morte. E eu quero lhe dizer nesta oportunidade, essa sentença que foi no mundo físico, segundo as escrituras, ela vai ser agora no mundo espiritual. Quanto mais você endurece-se contra a verdade de Deus, mais você vai também trazendo sobre a sua cabeça castigo eterno e condenação da parte de Deus. Hoje, essa meditação que está saindo, eu sei que mexe com alguém, mas a palavra é desta forma, ou endurece ou amolece, ou amolece ou endurece. Só tem essas duas possibilidades.
já está vindo e eu já vou deixando, Jesus. O Deus que amolece é o mesmo Deus que endurece. E a Bíblia diz que ele amolece, ao mesmo tempo também endurece. Porque Deus age nessas duas áreas, diferentes uma da outra. É que quando a pessoa ouve, crê e não apresenta endurecimento, Deus trabalha para amolecer mais ainda. Mas se tornar como cascão ressecado ou em fundo de panela, que nem com muito brombril dá o maior trabalho para largar e nem larga mais como era anteriormente. Assim é o pecado que causa endurecimento no coração do homem e da mulher. Deus, quando ele mandou Moisés falar com o faraó para deixar o povo sair do Egito, Deus disse a Moisés: Moisés, ele não vai deixar, e eu endurecerei mais ainda o coração dele. Por quê? Porque ele já tinha um coração duro. O faraó já era endurecido. Aí Deus diz: mas eu amoleço, eu vou amolecer para ele deixar, e ele vai endurecer. Depois eu pego ele no mar vermelho. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus trabalha com passado, com presente e com futuro. Habilidade ou capacidade que ninguém tem, nem Satanás tem essa capacidade. Porque Satanás ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Em outras palavras, ele nem sabe o pensamento, mas Deus sabe. Por isso que Deus não se engana com ninguém. E a Bíblia diz: se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai os vosso coração. E dá um exemplo dizendo: como Israel fez naquele deserto e pereceram. Então os salvos que vão entrar no repouso eterno, eles não carregam dureza. Porque onde tem um coração aquebrantado e um espírito contrito, não tem endurecimento. E para uma pessoa se endurece com pouca coisa. O causa do endurecimento aqui de Israel foi o sofrimento que eles atribuíram a Deus, sendo eles mesmos culpados, sendo o pecado deles. Porque Deus não quer condenar ninguém não, meu filho. Deus quer salvar, perdoar. A salvação quem procura é a pessoa, da mesma forma a condenação. A palavra do Senhor diz que Satanás foi despejado de cima para baixo, para que sirva de exemplo, para que olhando para ele como rebelde, espírito rebelde, que se rebelou contra Deus, caiu por terra para servir de exemplo. A Bíblia diz que para que todos vejam o que sucedeu com ele, para que não façam igualmente a ele e vá junto com a terça parte de demônio e com ele para o desprezo eterno. Até porque a Bíblia diz que esta vingança pertence a Deus no final de tudo. Dar por herança o repouso eterno àqueles que aceitam Cristo e obedecem a sua palavra. E dar como recompensa ao desobediente o castigo eterno. E isso é justiça. Isso é justiça. Jamais Deus, quando ele mandou Jeremias falar com o povo de Judá, jamais Deus queria aquilo. Eles escolheram. Você é quem escolhe. Eu é quem escolho. A Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego, ambos dois cairão no abismo. Vai nessa. Não se cuida não para tu ver uma coisa. Se tu não vai o religioso, vai o mentiroso, vai o falso profeta, vai o prostituto, vai o idólatra, vai muitos, porque a lista é cumprida, para o inferno, se não se arrepender. Até a próxima, em nome de